Rogério, o que aconteceu na sua vida e principalmente aconteceu em 2020, né? O ponto principal 2020, mas vem acontecendo. Você está há quanto tempo na igreja? O que mudou de lá para cá? Chega bem perto. Estou na igreja aproximadamente um ano e meio, 1 ano, 3 meses, 1 ano e meio. A convite da nossa grande amiga Margarete, que nos fez o convite, e chegamos até aqui com a vida realmente destruída. Da minha parte, eu tinha saído de um casamento bem complicado, onde eu perdi tudo que eu construí. Na verdade, não é que eu perdi tudo que eu construí. Eu deixei para trás para eu poder me libertar, para eu poder ter paz, poder seguir em frente, porque era bem difícil. Uhum. E a minha esposa hoje, a Ana, também veio de um término de um relacionamento bem crítico também. Então, nós dois do zero nos encontramos, nos conhecemos e resolvemos construir a nossa vida junto. Só que os dois destruídos, sem rumo, sem direção. Espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. Financeiramente não tem nem palavras, né, Bispo? Financeiramente estava um desastre, né, a nossa vida. Comecei, na verdade, relutei muito para estar aqui. A minha esposa foi quem começou a vir antes, com a Margarete. Ela sempre me convidava e eu sempre relutava. Falava que não queria, que não era a hora. Eu acho que grande parte da minha vida eu fui espírita. E eu tinha perdido até a ilusão, já tinha perdido a fé, já tinha... Para mim, acho que não tinha mais salvação, assim, não tinha mais religião, não tinha mais o que Você não acreditava em mais nada? Não acreditava em mais nada. Até que um belo dia não, né? Aos poucos eu fui vendo a mudança da minha esposa, a mudança dentro de casa, a forma com que a gente se tratava e a forma com que foi acontecendo. E um belo dia ela se trocando para vir para a igreja e alguma coisa me tocou e falei, hoje eu vou com você. E cheguei até aqui, né, no ministério, onde, sem dúvida alguma, é um dos melhores lugares que eu fui recebido, uma família maravilhosa que eu estou criando aqui dentro. E quando nós chegamos aqui, nós pedimos a visita na nossa residência, né, para que a gente pudesse não só ungir, né, a nossa casa, né, mas também receber a palavra, a orientação, né. E eu agradeço muito ao Gustavo e à Thaís, não sei se eles estão presentes aqui hoje, que foram as pessoas que foram até a nossa casa, chegaram às 18 horas, às 18 horas da noite, e a conversa se estendeu até 10h30 da noite, foi maravilhoso. E daí para frente, seguimos firme e forte. Mas eu confesso que no começo, Bispo, durante um bom tempo, eu não conseguia me libertar. Do quê? Do que eu vivi no passado, principalmente na infância, né, do que eu vivi dentro da minha família. Você tinha traumas, bloqueios? Muitos traumas, muitos bloqueios. E hoje eu falo abertamente aqui, até conversei com o senhor, mandei o primeiro testemunho. Eu consegui me libertar dentro da igreja e realmente sentir a palavra e trazer para dentro de mim, quando o senhor deu testemunho da sua vida, da sua família, o que o senhor passou, e praticamente 90% foi a mesma situação que eu vivi, né? Eu venho de uma família que a minha família realmente eram poderosos, muito dinheiro, fazendas e tudo mais, só que o Deus deles era o dinheiro, e naquela época de antigamente, quem colecionava mais mulheres era o poderoso da família. Então é uma família destruída, uma família de vício em jogos, vício em mulheres, traições e tudo mais que se imaginar. Então eu nunca tive uma base familiar, né? O meu pai, ele saiu de casa, eu tinha 1 ano de idade, a minha irmã do meio 3 anos, e a minha irmã mais velha 5 anos. E desde então era esporadicamente a gente vê o meu pai. Ele vinha, ficava 2, 3, 4 dias e sumia. Não sabia nunca onde ele estava. Às vezes estava a minha família aqui da região de Icém, de Palestina, de Fronteira, de Uberlândia.
Só que cada vez que a gente encontrava, ele morava no lugar, né? Então, a cada um ano era uma mulher nova que apresentava, ele vinha, ficava 3, 4 dias, sumia por 1, 2 anos, e assim sempre foi a nossa vida. Se eu falar para vocês que meu pai um dia colocou 1 litro de leite dentro de casa, eu estou mentindo. Então, eu não tive, né? Eu não tive uma estrutura familiar. A minha estrutura familiar hoje é o que eu estou criando daqui para frente. Né, dentro da minha casa. É difícil ainda? A gente tem muito que aprender, muito que filtrar na palavra de Deus para que a gente possa estruturar a nossa casa. Mas tudo que nós passamos, a gente leva como exemplo do que não ser dentro de casa, do que não ser como marido, do que não ser como pai. O que não fazer. O que não fazer. Né? E desde então a gente foi, então nesse testemunho do Senhor foi onde eu me libertei. Então daí para frente eu realmente falei. Você vê o quanto é importante a gente compartilhar as nossas histórias, né? Porque foi uma semana que eu fui compartilhar as minhas experiências, os meus traumas e bloqueios, daquela ação maligna que vem para poder deformar o seu caráter e alterar o seu destino, o seu futuro, né? Porque eu vi realmente o diabo trabalhando na minha vida para me tornar um foragido na vida. E quando eu falo um foragido, é um cara que se esconde de tudo, de todos e de todas as oportunidades, se esconde do mundo. Por quê? Porque devido aos problemas que eu tive de família, eu cresci fugindo de problema. Muda de um lugar para fugir de problema, muda do outro para fugir de problema, muda da cidade para fugir de problema, muda de outra cidade para fugir de dívidas, para fugir de problema. Então você começa a se tornar um foragido na vida, né? Sempre em fuga, sempre se escondendo de algo. E essa é uma mensagem que é incutida dentro de você e entra no seu subconsciente, e você começa a fugir das coisas, fugir de tudo, se esconder de tudo. E isso bateu, né, com a história dele, e ele se identificou demais, e naquele momento ele enxergou tudo, e foi uma semana que nós fizemos muitas orações importantes, orações fortes, para quebrar esse vínculo, para nos libertar realmente dessa maldição, dessa influência e dessa ação maligna que vem realmente para alterar o seu destino, o seu futuro. E ele enxergou tudo isso, e ali ele fala que aconteceram libertações importantíssimas na vida dele, que começou tudo mudar a partir dali. É isso, Rogério? Isso mesmo. Eu acho que conforme eu vivi dessa forma desde pequeno, isso trouxe muito medo, muita desconfiança, e principalmente insegurança, né? Insegurança de dar um passo adiante, de mudar as direções, né? As diretrizes aí de nossas vidas e tal. Então, sempre fui um cara muito inseguro. Presta atenção no que ele está dizendo. Dar um passo adiante, mudar as direções, quer dizer, dar passos de fé na vida. Então, gerou uma insegurança nele, que ele não tinha coragem de fazer nada. Ele ficou parado no mesmo lugar por medo de dar passos ousados, de dar passos de fé. Chegou um momento que começou a ficar muito difícil, né? Principalmente o lado financeiro, né? Que a gente já tinha vindo, tanto eu quanto a minha esposa, hoje a gente já tinha vindo de um término de relacionamento onde ela perdeu tudo que ela construiu, eu deixei tudo para trás para poder ter libertação, ter paz. Então começou a apertar, começou a estreitar, e a gente começou a passar literalmente muita dificuldade mesmo. E a minha esposa sempre falava para mim: amor, dá um passo, vamos atrás de outra coisa, vai em empresa, entrega currículo, o filho de uma amiga tem assim, assado, confia em você, vai, a gente merece mais, você é um cara que tem um potencial gigantesco, né? Só que eu tentava, mas não conseguia. Alguma coisa me prendia, alguma coisa não deixava eu dar esse passo. Até o momento que eu recebi, né, a empresa que eu trabalhava, como eu disse para o senhor bispo, já era uma empresa que eu não conseguia me ver mais lá dentro. Por quê? Por tudo que eu vinha passando, por tudo que eu vinha aprendendo, por tudo que eu vinha filtrando aqui dentro do ministério. Né? A palavra de Deus me trouxe, vamos dizer assim, uma libertação de uma cegueira que eu estava momentânea. Trouxe né? visão. Me trouxe visão, principalmente dos erros que eu estava cometendo dentro da empresa que eu trabalhava. Eu trabalhava numa road de franquias, né, onde ali a gente vendia sonhos, né, para as pessoas, né, que lutavam sempre para abrir, né, o primeiro negócio e tudo mais.
E eu passei durante anos da minha vida vendendo algo irreal. Ilusão. Ilusão, completamente ilusão, e acabando com o sonho das pessoas. E a partir do momento que eu entrei para o ministério, isso foi entrando dentro de mim, e eu cheguei a ficar 4 meses na empresa que eu estava sem conseguir efetuar uma venda. E não por falta de capacidade, mas por simplesmente virar para as pessoas e falar: não te vendo. Não consigo mais te vender, eu não conseguia levar mais isso adiante. E isso começou a me fazer muito mal. E eu vi que eu tinha que tomar outra direção. E um belo dia eu recebi o convite de um filho de uma amiga nossa, para poder fazer parte da equipe dele, que ele estava começando um lado novo, né, aqui em São José do Rio Preto. E ele me fez a primeira proposta, nós conversamos a primeira vez, eu não consegui aceitar. Continuei na empresa onde eu estava, passei por mais um tempo, e isso foi ficando cada vez mais difícil, principalmente dentro de casa, a nossa situação. E um belo dia, entrou em contato novamente, me fez a nova proposta, só que foi aquela coisa de... falou agora, eu tinha que dar resposta até 5 horas da tarde, porque senão eu perderia a oportunidade. E eu e minha esposa sempre ajoelhando, sempre pedindo, e algo vem à mente, minha esposa vira para mim e fala assim: chama o bispo, vê se o bispo te atende. Eu chamei o bispo, como sempre, né? Me atendeu na hora, conversamos, expliquei toda a situação para o bispo, e ele me abriu os olhos, né, através das orações, através da palavra do bispo que ele me trouxe naquele momento, que era o que eu precisava escutar e enxergar, né, tirar aquela cegueira que eu estava. E naquele momento eu decidi dar o passo de fé. Falei: vou trocar, vou para frente, vou seguir minha vida. Não foi tão simples assim, né? Cheguei na empresa completamente decidido, chamei o meu diretor e o presidente da empresa, anunciei a minha saída. Já de imediato, já viraram na minha cara e falaram assim: aqui não tem nenhum tipo de acordo, você quer entrar na justiça atrás dos seus direitos, você entra, não vou te dar nada, porque eles não esperavam que eu saía. Né? Eu exercia um cargo de gerente de expansão na empresa onde eu trabalhava, mas nem sempre as coisas funcionavam dessa maneira, né? Ali eles vendiam muita ilusão. Então, o que a gente tinha acordado desde o início, quando eu entrei na empresa, nada tinha sido cumprido, né? Então, isso foi uma grande decepção também. E comecei na nova empresa. Tá? Hoje eu trabalho na Erlo Amaral, do Grupo Eugin, é uma multinacional, e nós trouxemos o projeto de energia solar para São José do Rio Preto, sistema fotovoltaico. E hoje eu sou o único exclusivo dentro da Erlo Amaral que trago a parte de sistema fotovoltaico de energia solar para Rio Preto. Completando hoje 6 meses que eu estou lá. Muito difícil, ainda a gente passa por algumas coisas, algumas situações, porque como eu vim de um lado que eu não tinha um pingo de conhecimento, foram praticamente 2 meses de puro treinamento, sem vender, sem nada, né? E a gente dependendo de alguma coisa, né? Então, o salário fixo, ele não supria, né, as nossas necessidades, principalmente porque eu já tinha vindo, né, de 4 meses sem venda na outra empresa, saí, pedi a demissão, não vi R$1, então a gente estava praticamente aí 6, 7, 8 meses sem ver a cor de dinheiro, né? Então a gente estava vivendo realmente por fé. Do 3º para o 4º mês eu fui liberado para fazer vendas, né, para começar com pequenos projetos, né, projetos residenciais, pequenos comércios, né, e daí nós seguimos. Fiz algumas vendinhas, mas aquilo também não supria, né, o comissionamento que vinha daquelas vendas também não supria, principalmente porque a gente já estava com uma carga muito grande passada, né. E eu fiz muitas orações, minha esposa também, para que a gente pudesse passar para outra fase, né, para poder entrar em grandes projetos, ser liberado, né, para poder fazer grandes negociações. E uma coisa que praticamente me bloqueou também no início é que eu sou o único cristão lá dentro da empresa, né, então o dia a dia deles, a forma de falar, de conversar, as coisas, né, as situações que acontecem ali, estava me fazendo muito mal. E eu estava começando a me bloquear e me fechar novamente, né? Mas aí vieram novamente as palavras, as orações, comecei a chegar
um pouco mais cedo, entre aspas, assim, né? Sentava, fazia uma oração, ungia a minha mesa e sempre que possível passava, ungia a mesa e o computador do pessoal, né, que trabalha no mesmo setor. E algumas coisas foram mudando. Hoje o ambiente está bem melhor, não é 100%, claro, mas está um pouco melhor, eu me sinto um pouco mais confortável e um pouco mais tranquilo para trabalhar. E vieram as orações e os pedidos para que eles pudessem me liberar para fazer grandes negociações, né? E um belo dia eu fui chamado na reunião com o Erlon, sentei, nós conversamos, e ele falou do meu trabalho, do meu potencial, que estava muito satisfeito e que estava desperdiçando tempo comigo em pequenos projetos, e me passou para poder fazer grandes projetos, né, industriais, né, e tudo mais. Aí comecei o meu trabalho, comecei a trabalhar muito a parte de empresas, de indústrias, e comecei a ter bons resultados, né? No final agora de novembro, comecinho de dezembro, eu estava com praticamente 8 vendas fechadas de pequenos projetos e 3 vendas praticamente fechadas de grandes projetos, né? Obviamente a gente sempre agradecendo e aquele negócio, né, Bispo? Quanto mais a gente pede, quanto mais a gente ora e coloca o joelho no chão, mais a força vem lutar contra a gente, né? Então, mais uma vez, as coisas começaram a acontecer ao contrário. Das 8 vendas de pequenos negócios que eu tinha, nenhuma fechou nesse mês de dezembro. E eu tive uma reunião com o maior investidor, né, o maior negócio que eu estava tendo no momento, que era um negócio de R$830 mil. E assim que eu cheguei dentro da sala, que nós sentamos e começamos a conversar, de imediato ele virou na minha cara e falou assim: Rogério, nós não vamos mais fechar o projeto, nós pensamos melhor, e não dá para a gente ver esse dinheiro. Na hora, naquele momento, eu falei: meu Deus do céu, perdendo todas as vendas, estou perdendo o maior negócio que eu tinha, né? A gente já cria aquele sonho, aquela expectativa de passar um final de ano melhor, de fazer né, o que a gente sempre estava sonhando, de fazer uma grande oferta, né, de gratidão no final do ano, na virada do ano. É o segundo virada do ano que a gente passa aqui, graças a Deus. Mas tudo estava caminhando ao contrário. E naquele momento eu falei: meu Deus, não deixa isso acontecer não, né? Só que de imediato ele virou para mim e falou: Rogério, eu não vou fechar esse negócio porque nós andamos pesquisando, pensamos melhor e nós não vamos fechar o projeto de 830 mil porque nós vamos abrir uma usina solar. Então, hoje nós estamos com o projeto em andamento, que está aproximadamente na faixa de 7 milhões. 7 milhões. 7 milhões. De 800 para 7 milhões. De 830 mil para praticamente 7 milhões, o projeto que nós estamos em andamento da usina, que nós vamos abrir, se Deus quiser, agora em março, né? O projeto está em andamento já. Dos outros 2 negócios que eu tinha grande, então agora em janeiro já entra essa venda também, graças a Deus. E no finalzinho de dezembro eu consegui fechar o terceiro, que era uma venda de 100 mil reais, consegui fechar. Fiquei muito feliz no momento, claro, né? A gente sai de uma venda de 830 e passa para uma usina de 7 milhões. Não deu certo naquele momento a venda de 225 mil, mas já foi aprovado pelo banco, então agora em janeiro a gente já inicia com uma venda de 225 mil. Né? E fechamos a venda de 100 mil no finalzinho de dezembro. Foi aquela alegria no momento, né? Foi agradecer demais, né? Graças a Deus, liguei para minha esposa, super feliz. Só que no momento seguinte eu fiquei muito chateado assim, eu falei: pô, meu Deus, podia ter acontecido um pouco antes, né? Porque agora eu só vou receber o comissionamento no dia 20 de janeiro, né? E a gente com dificuldade em casa ainda, aluguel atrasado, conta de energia atrasada, por tudo que a gente havia passado, e até aquele momento não tinha vendido, né? Não tinha, e o fixo é pequeno, né? E a gente, pô, meu Deus, né? Nesse final de ano, difícil, batalhamos o ano inteiro, passamos por tantas coisas, né? E agora, fiquei feliz, né? Fiquei feliz, mas fiquei muito, muito chateado pelo final do ano estar chegando e a gente não poder fazer a oferta que a gente queria tanto fazer, a gente não poder passar um final de ano melhor do que a gente queria. E através de conversas, né, eu conversando com a minha esposa, a gente orando, a gente pedindo,
no dia 27 ou 28, né, amor? 27 ou 28, o meu chefe me liga, num sábado. Rogério, foi 27 ou 28. Rogério, vem até aqui, vamos fazer uma reunião, a gente precisa conversar, vamos esclarecer algumas coisas e já deixar alguns projetos prontos para o início de janeiro. Eu falei, tudo bem, chefe, sem problema. Cheguei lá, a gente conversando, falando do dia a dia, ele perguntando como é que estavam as coisas, a gente conversando e tudo mais. Ele pegou e falou assim, cara, final de ano, as coisas acontecendo, eu sei que a venda de 225 mil era para ser fechado no final de outubro, comecinho de novembro, e não foi fechado por um erro interno do Grupo Eugin, né? Não foi por nós. Na verdade, foi um desencontro, né, de informações que teve dentro do grupo, e ela acabou colocando a escritura de um sítio que já estava em outro negócio. Então, eles tiveram que fazer a alteração, né, da escritura e acabou demorando um pouco mais. Então, ele reconheceu, né, o meu trabalho, reconheceu que não tinha sido por minha culpa, né, que o negócio não tinha sido fechado. E o que eu era para receber em janeiro, ele me adiantou o meu comissionamento ele adiantou no dia 28. Suprindo a necessidade do final do ano. Suprindo a necessidade do final do ano, pagamos todas as nossas contas, tudo em dia, graças a Deus, passamos um final de ano bem melhor do que a gente imaginava que seria passado, e conseguimos fazer não a oferta que nós queríamos, mas conseguimos fazer uma oferta legal. Então, eu acho que foi assim, coisas de dias, né? Para passar de 2020 para 2021, a gente acaba recebendo algo de Deus de uma forma que a gente não imagina, né? E outra coisa também que nos aconteceu um pouquinho antes disso, bispo, desculpa até falar, nós estávamos com um problema muito sério, né? Muito grande. A minha esposa hoje grávida de 9 meses, pode nascer a qualquer momento, ficamos até com medo ontem, porque começou a ter uma contraçãozinha ali, eu falei, pronto, vamos sair todo mundo correndo, né? E a gente estava a pé, né? Nós estávamos a pé, na dificuldade, e minha tia, ela ganhou um carro de presente do meu tio, né? E ela, sentindo a nossa dificuldade, ela ligou para a gente de Brasília, ela veio até a casa da minha avó aqui em Sem, e no meio da conversa, ela nos deu a chave do carro e falou, eu recebi do seu tio esse presente maravilhoso, que é um belo de um carro, e ela falou, eu acho que a gente tem que ser sempre grato no muito e no pouco, né? Se hoje eu ganhei um carro, não sei nem quanto que dá de valor do carro que era dela hoje, né? Mas ela virou para mim e falou assim, não tenho necessidade de vender, não tenho necessidade de deixar parado, e eu estou vendo a sua necessidade, e algo tocou no meu coração, a chave do carro com vocês. Então, foram muitas coisas que aconteceram assim, bispo, nesse final de ano, que foram sensacionais. Sensacionais mesmo. E aí ela deu o carro para vocês? O carro está com a gente, graças a Deus, agora a gente consegue fazer a correria, que era muito difícil, né? A Margarete, que sempre nos trouxe aí mais de um ano, né? Sempre nos levando, nos buscando, só tenho que agradecer por tudo. Quando ele compartilhou comigo a história dele, o grande ponto que ele fez questão de frisar, e é o ponto, talvez aqui o mais importante, é onde tudo chegou onde chegou, a libertação dele. Porque tudo só chegou aonde chegou, todo esse caos, porque ele não conseguia dar os passos de fé, ele estava travado. Ele estava com a vida totalmente presa ao passado. E a partir dessa libertação, que ele conseguiu se libertar, você vê que ele falava isso para mim, ele falava, eu estou num lugar que eu não consigo vender mais, eu não consigo trabalhar, eu estou em dificuldade porque eu já não consigo, hoje meus olhos foram abertos, eu sei o que é certo e o que é errado. Eu cheguei a escutar, né, bispo? Eu cheguei a escutar, né, de clientes, de ligar para a gente, depois de 4, 5, 6 meses que a gente tinha vendido uma franquia para eles, né? Eu chegava a escutar. Eles ligavam, mandavam mensagem, mandavam e-mail falando, você acabou com a minha vida, né? Você acabou com o meu sonho, tudo que eu construí na minha vida eu depositei aqui. Então eu acho que isso foi uma das piores coisas que eu passei na minha vida. E ele dizia, isso não serve mais para mim, eu não consigo mais. Eu falei, então você tem que sair, você tem que dar o passo de fé, buscar de Deus agora, né? E mesmo as portas sendo abertas, ele não conseguiu. Ele teve a proposta antes, ele não conseguiu dar o passo de fé.
E o dia que ele ligou para mim, falou, eu preciso dar uma resposta rápida. Eu falei, o que é que você está esperando? O que é que você tem a perder? Né? Você não tem nada a perder. Eu falei, o que é que você tem para receber? Nada. Então, meu filho, vai, segue, vida nova, sonho novo. E é o que ele está dizendo, né? Passou aí 2 meses de treinamento, passou por um processo agora de projetos menores, agora já foi para projetos maiores, né? Já projetos ousados, coisas grandes, já em andamento, né? E uma outra realidade, hoje ele está numa porta, como ele mesmo fala, que ele tem a oportunidade hoje de ganhar 10, 15, 20 vezes mais do que ganhava. Sem dúvida, bispo. Hoje depende do meu trabalho, né? Não depende da empresa, não depende de produto, depende de mim, do meu esforço. Então hoje eu que faço o meu ganho, né? Então isso me trouxe uma abertura, uma visão, tirou completamente o meu medo, a minha cegueira, né? Então hoje eu sei do que eu preciso para suprir minha necessidade, eu sei do que eu preciso para conquistar, né, os nossos projetos, né, o que a gente quer conquistar, que é a nossa casa em primeiro lugar, né? Então hoje eu me sinto livre, me sinto aberto. Esse é o para ponto. chegar onde eu quiser. Esse é o eu ponto. me sinto livre. Me sinto livre, completamente livre para chegar onde eu quero. Então hoje nada mais me segura, bispo. Aí que bacana. Feliz, Rogério? Muito feliz. Abençoado. Muito feliz, abençoado. Eu só tenho que agradecer muito, muito, primeiramente a Deus, ao ministério e ao Senhor, sem dúvida alguma. Foi uma mudança, assim, nas nossas vidas. Obviamente que ainda tem algumas coisas que vêm de encontro, né, do passado, que vem para nos atrapalhar, que vem para nos tirar o foco, né? Mas a gente está tentando não, né? A gente luta muito, né, contra isso. Como é que o Rogério entrou em 2021? Bispo, realizado, completamente realizado, sabendo que daqui para frente o que eu tenho como objetivo daqui para frente não é nada parecido com o que eu tinha, né, em 2020. Tanto é que uma das coisas que até me deu um estalo assim foi principalmente na conversa, na reunião da usina, né, porque eu nunca pensei, nunca imaginei isso na minha vida, né, de uma pessoa virar para a sua frente e falar assim, não vou fechar uma venda de 800 mil porque eu quero abrir uma usina, pode tocar o projeto. Aí a gente toca o projeto, você vê que está ficando em 7 milhões, a pessoa conversa com você como se fosse R$7, né? Aí você vira e fala assim, poxa, né, onde eu estou, né, o que está acontecendo? Para onde Deus está me levando? Para onde Deus está me levando. E eu sei que daí tem coisas maiores, bispo, principalmente nesse ano de 2021, né, pela chegada também da minha princesa, né, que sempre foi o meu grande sonho, né, e Deus me concedeu agora para tomar conta dessas princesinhas que está vindo aí, e que nós vamos ter a oportunidade de poder criá-la dentro dos caminhos, dentro do ministério, para que a gente possa ser mais abençoado do que a gente vem sendo, sem dúvida alguma. E esse é um presente que o dinheiro não pode comprar.